mas não é maior do que eu. O medo existe, mas não é maior do que eu. Hoje eu acendi o sol com a minha vontade de viver. Hoje eu acendi o sol com a minha vontade de viver. Ai, com a minha vontade de viver. Oi? Com a minha vontade de viver. Ai, com a minha vontade de viver. Eu vou entrar aqui no meu Instagram rápido. Sobre a sua força, eu devo escolher entre não ficar. A vida tá doida, mas tudo se colhe, se planta no mesmo lugar. Diga tem fé, e pra qualquer problema a solução é feliz quem sabe. Gente, vocês que estão aqui, ó, entrando aqui no meu Instagram, a gente tá começando agora, né? A live Terapeuta Bom de Negócio. Eu vou sair agora mesmo do meu Instagram e vou entrar só no Negócio Terapia, tá? Peraí. Vou entrar somente no Negócio Terapia, tá? Qual é o objetivo que vocês venham para cá, pro Instagram Negócio Terapia? Então, vocês, ó, clique aqui, já sigam o Negócio Terapia, tá bom? Vem para cá. Eu vou sair daqui do meu Instagram. Bom dia, bom dia, bom dia. Terapeuta bom de negócio. Que faz a diferença. Hoje o tema da live é esse. O que faz a diferença. Vocês que estão aqui no Instagram da Lila Machado, vem para cá pro Instagram Negócio Terapia, tá? Clica aqui, ó, e vem. Beijo. Tô saindo daqui agora. Vamos lá, porque senão a gente não consegue focar aqui, né? Bom dia, gente. Bom dia. Eu primeiro vou pedir para vocês me ajudarem, né, a compartilhar essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Quando vocês compartilham essa live, você nos ajuda a trazer, a levar essa mensagem também com o máximo de pessoas, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre o que faz a diferença. Na verdade, né, a partir de agora, a gente vai trazer temáticas que tem a ver com livros que eu gosto, tá? E aí eu vou discorrendo um pouco das coisas do livro e também falando um pouco da nossa prática. Mas eu vou falar aqui antes, o livro que introduz essa live, né? Que vai introduzir agora as próximas lives, é esse aqui, ó. O que faz a diferença, tá? De Fátima Zorzato. As características e oportunidades que criam o grande líder, né? Saúde. E nesse livro, né? A Fátima, ela fala sobre as características das pessoas bem-sucedidas e as oportunidades e decisões que as levam ao topo, né? A um patamar muito maior. E aqui ela começa o livro falando
sobre uma médica e tudo mais, né? E, e que seguiu, né, sua vida, seu rumo ali, com propósito, né? E ela falou muito de autoconsciência e propósito. Eu vou começar com esse trecho, Silvane. Eu não me esqueci, ontem eu estava ocupada quando você mandou mensagem, tá? Que você saiu daqui da live. Ainda bem que você apareceu aqui, eu vou te responder, tá bom? Então, assim, autoconsciência e propósito, né? A gente já viu que o propósito, ele, ele é um eixo muito forte que faz com que a gente tome grandes decisões na nossa vida, tá? E é importante que a gente tenha essa consciência, né? E do que nós estamos fazendo, para quê, por quê, para quem, né? Isso tudo é muito importante para que a gente consiga seguir na caminhada, né? Realmente fazendo a diferença. Nesse livro ela fala sobre várias coisas que fazem a diferença para que a gente tenha realmente muito sucesso, né? E eu vou trazer umas coisas aqui antes de ir para o livro de novo, que eu percebo na vida, né? Já dei essa aula em alguns lugares, né? E eu acho que é importante a gente trazer aqui de novo sobre. Lembra das vasilhas, né? Vasilha que nos leva o ser humano, né, a ser um ser humano saudável. As vasilhas, elas são como as quatro câmaras do coração, né? Elas estão interligadas. Então, quando uma parte do coração não está funcionando, claro que os outros ficam sobrecarregados e também, né, não funcionam direito. E aí, vamos lá para as vasilhas, olhando para elas como um negócio, né? Então, a primeira coisa, né, é gerar confiança, né? Quando que nós geramos confiança em um cliente e um futuro cliente? Nós geramos confiança quando nós produzimos conteúdo, quando nós estamos numa roda de conversa e que a gente fala coisas que vão bem na jugular do que a pessoa precisa ouvir, não necessariamente do que ela quer ouvir. A gente gera confiança quando nós atendemos muito bem alguém e, e esse alguém indica para outras pessoas, né? A gente gera confiança em todos os momentos e em todos os lugares. E a confiança, ela é gerada pelo ser e pelo fazer. Então, eu falo muito assim, ó, eu sou terapeuta. Sou, eu sou terapeuta. É isso que eu sou. E eu sou terapeuta na vida, assim, né? Na minha vida. Eu gosto de ser terapeuta para a vida dos meus filhos, eu gosto de ser terapeuta para a vida do meu marido, eu gosto de ser terapeuta para a vida dos meus amigos, eu gosto de ser terapeuta. Eu sou, né? E eu tô lembrando agora daquela música. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou amor. É, e ser terapeuta é ser amor, é levar amor aonde a gente vai, né? Nem sempre nós conseguimos levar amorosidade. Aliás, amor, mas amorosidade, sim, né? Aí tá. E aí eu vou gerando confiança nas pessoas. Depois que eu gero confiança, né? A pessoa pode se apaixonar pelo que eu faço.
pelo que eu sou, pelo que eu transmito, e ela vai me indicar, e ela vai ver, e ela vai me acompanhar. E não se diminua. Eu sei que muitos de vocês ficam se comparando. Ai, mas eu não sou que nem fulano, eu não sou que nem ciclano. Gente, as pessoas se apaixonam pela gente por quem nós somos. É o ser essencial, né? Alguém se apaixona pelo ser essencial. Não se apaixona porque eu sou famosa ou por deixar de ser famosa. É pelo ser essencial que eu sou, entende? E cada um tem o seu jeitinho de ser essencial. Eu lembro muito bem, eu já contei essa história, mas vou contar de novo, né? É, é, é exatamente o que é ser essencial e não ter medo de ser para e, 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 e precisar ser outra coisa para se esconder, né? Para se mostrar, para mostrar para as pessoas. Quando eu era adolescente, né? Eu pouco saía, mas às vezes que eu saía com os meus amigos, eu tinha uma amiga, ela era bem bonita, né? Também, porque eu me considero uma pessoa bonita. Não linda, mas é bem bonitinha. E aí a gente ia pra se arrumar na casa dela, né? E ela ia muito chique, né, para os lugares, toda brilhosa, toda maquiada. E eu nunca gostei muito de maquiagem, né? Eu no máximo ia com um batonzinho quando eu ia e sem muita coisa no rosto, enfim. E aí ela ia toda linda, assim, toda arrasando mesmo, né? E aí ela, tu não vai se arrumar, né, desse jeito, colocar maquiagem? Eu falava, não, amiga, eu não gosto, eu não quero. Ai, mas isso o que e tal, e os gatos. Falava assim, olha, quem gostar de mim, vai gostar de mim pelo que eu sou. Ninguém vai ficar se conhecendo numa balada, né? Mas a pessoa, não é sobre só conversar, é sobre sentir, né? Então as pessoas sentem quem você é. E aí, quando a gente chegava lá, ela estava tão linda, mas as pessoas não se conectavam muito com ela, né? Então, os meninos, quando vinham para mim, assim. E aí, enfim, não vou chegar muito aos detalhes, não, dessa parte. Mas eu aproveitei muito a minha vida, assim. Mas o que eu quero dizer é que não importa, né? Se você tá mega arrumada, se você tá mega pronta, se você. Quando a pessoa se apaixona, né, pelo que você faz, ela não se apaixona só pelo que você faz, ela se apaixona pelo que você é, em primeiro lugar, entende? E o que você é o ser essencial, o que você é o que você gerou confiança, o que você é. E aí depois elas vão ver valor naquilo que você faz, aí chega o valor. Não é preço. O que nós fazemos não tem preço. Independente da área de terapia que você atua, o que nós fazemos não tem preço. O que nós fazemos tem um valor. E nem todo mundo consegue dar valor. Peraí, deixa eu só colocar esse celular aqui no silêncio. E o que nós fazemos não tem, é, não tem valor, né? Não, desculpa, não tem preço, tem valor, né? E aí é que tá. Você só consegue se valorizar quando você também reconhece o seu valor pessoal. Então, um terapeuta que se valoriza o seu trabalho,
né? Hoje eu valorizo muito mais do que antes, cada vez mais eu vou me valorizando, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que que eu entrego, eu sei, né, quais os caminhos que eu trilhei para chegar aqui. E esse valor é o valor pessoal, né? Aí as pessoas sentem. Então, primeiro, eu gero confiança, depois as pessoas se apaixonam por mim, depois eu reconheço o meu valor, as pessoas reconhecem o meu valor também e valorizam o meu trabalho pelo que eu faço e pelo que eu sou, entende? E aí depois nós geramos profundas conexões com as pessoas do outro lado, né? Com nossos, nossas, nossos pacientes, nossos clientes, né? Quantos clientes nós nos tornamos amigos pelas conexões profundas que causamos? E esse cliente, que é amigo, ele vai te indicar sempre, sendo amigo ou não, ele vai te indicar. Ele vai indicar você para outras pessoas. Ele vai indicar que para que outras pessoas também comecem a se conectar com você, a confiar em você, e aí o ciclo vai girando, né? Então, faz a diferença me conectar com o meu ser essencial, eu e com o meu propósito, para que as pessoas confiem, se apaixonem, deem valor, aí as conexões profundas acontecem. Durante, antes, durante e depois da terapia. Entende? Vocês estão entendendo isso que eu tô falando? Isso aqui é muito profundo, tá? Isso aqui é o que faz um negócio ser de sucesso. É o que faz a gente se estabelecer na vida, na profissão, né? Por quê? Porque se você segue esse caminho, né, esse rumo, essa direção, você consegue ser eficaz. Voltando aqui para o livro, por que algumas pessoas não conseguem fazer escolhas? E a pergunta que surge é também, por que algumas pessoas ficam sensibilizadas e fazem escolhas, enquanto outras estagnam ou se deixam levar pela vida? A resposta está na pergunta que eu falei, que é naquilo que eu falei no início, né? Encontrar o ser essencial. Então, algumas pessoas, aqui teve uma pesquisa, né, na Universidade de Yale, e a pesquisadora, ela, ela, ela estudou a maneira com a qual os indivíduos se relacionam com seus trabalhos, né? E olha só que interessante, né? Elas concluíram, né? Ela e as outras colegas que participaram né, dessa pesquisa, que as pessoas costumam se encaixar em uma dessas três coisas: trabalho, carreira e chamado. E aí, o resultado é válido, ela falou aqui, para grupos de profissionais tão distintos quanto empresários, faxineiros, cabeleireiros, executivos e tudo mais. E aí, ó, olha só que interessante, gente. Será quais são as pessoas que mais conseguem fazer escolhas? Aquelas, bora aqui formar uma enquete. Aquelas que estão mais encaixadas no trabalho, na carreira ou no chamado? Trabalho, carreira ou chamado? Quais são as pessoas que mais conseguem
tomar decisões. Aquelas que se conectam mais com o trabalho, com a carreira ou com o chamado. Fale aí para mim, vamos interagir aqui. Chamado, chamado. Bora ver. E aí, olha só o que é que ela fala aqui, ó. Aqueles com foco no trabalho estão mais preocupados com a remuneração, anseiam pelas férias e finais de semana e não aconselho ninguém a fazer o que fazem. Aqueles que se preocupam com a carreira até gostam do trabalho, mas o que os motiva é alcançar posições cada vez mais elevadas, mais altas. Então eles ficam frustrados se não forem promovidos nos anos seguintes. Já os que estão atentos ao chamado, possuem um senso de propósito e para eles o trabalho é uma parte importante, fundamental de suas vidas e faz com que se sintam realizados. Olha só o que a Fátima fala aqui. A Fátima é a autora do livro, tá? Falei no início, daqui a pouco eu falo de novo sobre o livro. Nós estamos muito alinhados, né? Que bom, gente. Eu fico muito feliz com vocês que me seguem, que me acompanham, alunos mentorados, colegas, porque a gente está muito alinhado, né? É muito bonito. Então, ó, pela minha experiência, são os últimos, aqueles capazes de prestar atenção às suas habilidades internas e ao ambiente ao redor, sem a obsessão de esperar pelas férias e ao ambiente ao redor. Ou pelas próximas promoções, são mais disponíveis para perceber o que de fato os move individualmente. O estímulo interno gera uma motivação mental que estará por trás de cada ação. Então, é o chamado, né, que faz com que a gente siga, mesmo quando as coisas financeiramente não estão dando certo, né? Então, eu acho que é muito bonito quando a gente se conecta ao nosso propósito, né? E aí eu sei que nós buscamos todos pelo sucesso. E aí ela fala aqui, ó, as pessoas, né, que estão buscando pelo sucesso. E ela fala que analisou um conjunto de coisas que surge pelo menos uma dúzia de ideias que aparecem em dezenas de respostas. E aí ela fala muito que são as pessoas que mais têm sucesso na vida, são essas aqui, que têm essas seguintes características ou vivenciam as seguintes coisas: felicidade, realização pessoal, impacto, geram impacto na sociedade, trabalham com o que gostam, elas buscam por um legado e reconhecimento, fazem a diferença por alguém, ganham dinheiro, têm paz, equilíbrio e tempo, liberdade, conquista seus sonhos, né? Poder de decisão e buscam também pela família, né? São essas pessoas. E eu quero destacar algumas coisas aqui, né? A realização, né? Eu vou destacar primeiro a realização. Quando você, né, realiza um projeto, né, ou realiza algo, faz um atendimento, que você gerou um impacto, né, semana passada, retrasada,
eu atendi uma pessoa idosa, né? E aí a esposa dele falou assim: Dalila, eu fiquei com muito medo do meu marido não gostar de você, mas ele gostou de você de cara e ele falou tanta coisa pra você que ele jamais falaria pra outra pessoa. E ela estava acompanhando a terapia, como ele é bem idoso e ela é bem mais nova do que ele, né? E é muito bonito, assim, esse amor deles, de cuidado mesmo. E aí eu saí tão realizada daquele lugar, daquele cenário, né? Porque eu acho que é isso, eu acho não, né? É isso que nos move quando a gente faz algo por uma ou por várias pessoas, quando você faz terapia em grupo, trabalha em grupos, em rodas, né? Transformar pelo menos uma vida, né? Ou várias vidas ao mesmo tempo. Nossa, isso é realização. E é o que nos dá gás, né? Por isso que esses depoimentos, né? Essas coisas a gente precisa guardar. Porque em algum momento a gente vai se distrair. Por alguém que fala mal, por alguém, algum hater na internet, por alguém que fala, eu acho que isso aí não dá dinheiro não, eu acho que, né? Então a gente vai se distrair. Se distrai, será que eu tô no rumo certo? Acho que eu vou para outra profissão. E aí se distrai, você vê outra pessoa tendo sucesso com alguma outra coisa e aí você se distrai. Eu falo muito, né, que se você se distrair, você vai se confundir. E então, quando a gente se distrai, seja por alguém falando mal, seja por algum paciente ou cliente que não, enfim, que falou algo que você não gostaria, né? Não se distraia. E não coloque isso como a maior ou mais importante coisa da sua vida. Tem outras grandes coisas que você está se distraindo para se confundir e não olha para aquilo que é essencial, né? Que são as várias transformações. Então, digamos que a gente atende 10 pessoas e dessas 10, um não deu certo, né? A gente causa transformação em 9 e uma não deu certo. E essa uma, ela destrói todo o resto. E desvalida, você se desvalida. Você não valida todas as outras pessoas que você ajudou, os outros momentos que você se entregou, né? E e assim, é isso, né? A realização pessoal. Eu quero destacar também, né? Trabalhar com o que gosta, né? A Fátima fala que fazer o que ama, trabalhar com o que gosta, ter prazer no que faz, no que se faz, né? Foram frases importantes quando ela fez uma pesquisa de pessoas que têm sucesso, né? E o prazer, ele vem se expressando na rotina, no dia a dia, no parar para, sei lá, vamos lá pra gente, né? No parar para se organizar para um atendimento, no parar para estudar, para melhorar cada vez mais, no parar para ter ideias, né, de momentos. Quando eu tinha a minha clínica, eu tô falando aqui porque, é claro que agora a gente tem outros negócios muito maiores, né? E hoje a gente expande. Mas eu vou falar lá da Dalila
pequenininha, né? Que não estava aqui no Instagram ainda e que nem era famosa, né? O que que a gente fazia? A minha agenda já era cheia, né? E em um dado momento eu falei assim, eu vou, eu vou transformar mais vidas ao mesmo tempo. Estou pronta para isso. E aí eu tinha muita bagagem para isso e eu inventei uma tal de roda da vida profissional. Aliás, roda da vida pessoal. E aí depois eu expandi para a roda da vida profissional. Na minha clínica tinha um espaço pequeno, então a roda da vida pessoal tinham 14 pessoas. E aí o combinado era que durante 7 dias, 7 sábados, a gente ia se encontrar todo sábado para fazer atividades. Então a gente passava a manhã toda e cada semana tinha uma temática diferente. A gente fez jogos terapêuticos, né? Nós trabalhamos com ciclos memorizados celulares para autoconhecimento. Nós fizemos uma infinidade de coisas naqueles 7 dias e depois, no final, eu criei uma experiência muito linda, né? Chamei um violinista e para fechar com chave de ouro, elas fecharam os olhos. Esse violinista veio, né? Tocou ali e elas receberam a rosa. Então eu tenho certeza absoluta que elas nunca esqueceram desse momento, né? É, porque essas experiências, né, que a gente passa, que elas passam, que a gente faz, proporcionam com que as pessoas passem, né, a gente eleva mesmo a nossa mente, o nosso conhecimento, nosso autoconhecimento. E aí, olha só como é que a gente vai evoluindo, né? Isso é prazer, gente. Isso é quando você transforma uma vida, 2 vidas, e ali já tá numa caminhada boa como terapeuta, a gente quer avançar, né? Então eu comecei a fazer a terapia, essa terapia em grupo, né? E a gente começou a olhar para isso assim com maestria mesmo, né? Então, o primeiro grupo foram 14 pessoas, e aí a roda da vida profissional, 14 pessoas, a pessoal, e a roda da vida profissional deu 40 pessoas, né? E aí a gente já avançou e fizemos um final de semana com o propósito de transformar a vida delas no aspecto profissional, né? Então, e é muito bonito. Então, trabalhar com o que gosta é isso, né? E aí vamos lá para o legado e reconhecimento, né? O sucesso está em ser respeitado e ser referência, não apenas na sua área de interesse, mas também no campo ético, com um exemplo de integridade. Além disso, é importante ser reconhecido pelo chefe, pelos amigos, pela família. Ser referência, gente, eu falo muito para os meus alunos, para quem está na mentoria do Acelera, que está aqui, eu falo muito para eles, né? Cara, você tem que ser referência. E ser referência, não ser referência mundial, não é isso, né? A gente começa a ser referência no nosso bairro, na nossa cidade, ou no Instagram e para aquelas pessoas que estão nos seguindo. Ser referência por algo que você faz, tá? Então, e o que que gera quando que eu sou referência para minha família, para os meus amigos, para os meus pacientes? Quando eu gero resultado, quando eu faço o meu papel. E aí, ó, olha só, exemplo, ó, pelo exemplo de integridade, né? Na minha família, todo mundo sabe que eu não tomo remédio. Eu não tomo remédio. Tomo remédio para dor de cabeça, não tomo remédio. Gente, eu só tomo remédio se eu estiver morrendo. E todo mundo sabe que eu não dou remédio para os meus filhos. Então ninguém oferece.
E eu, assim, na minha família, né, de alguma forma, eu sou exemplo de integridade daquilo que eu faço, que é aquilo que eu vendo, eu prego, né? E na minha casa também. Esse ano eu me, era um propósito, estava na minha lista ali de coisas que eu queria muito, era me dedicar mais à minha família e eu me dedico muito, né? Eu sei que eu me dedico. Mas eu queria mais, queria almoçar todo dia, eu queria olhar nos olhos deles todo dia na hora do almoço, na hora do café, quando é possível, né? Final de semana, principalmente que nem sempre a gente consegue tomar café junto, porque o Vicente já sai muito cedo, enfim. Mas eu tenho conseguido, né? Olhar mais nos olhos, ver mais, conversar mais, né? Isso é ser integridade. E aí os meus filhos têm vontade de fazer vídeo. Eu é que não tenho tempo de fazer vídeo deles, né? Por que que eles querem trabalhar comigo? Porque eles sabem e eles respeitam o que eu faço, porque eles veem que a gente, de alguma forma, nós somos íntegros com o que nós pregamos aqui, entende? A gente conversa, a gente aconselha, a gente não briga, não grita, não evita, né? Então, nós fazemos aquilo que pregamos. Então, isso é ser referência, né? Então, que você é ligado, né? Isso faz muita diferença. E aqui tem uma parte importante que eu acho que terapeuta não gosta, não. Que pessoas de sucesso gostam, mas eu acho, de verdade, eu acho que terapeuta não gosta ou tem medo de gostar por muitas coisas. E, e eu confesso que antes eu tinha medo de falar para terapeuta sobre isso. Vocês vão me dizer se vocês gostam, se vocês não gostam, se vocês têm medo, de verdade, tá bom, pessoal? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é sim um indicador de sucesso. Mas não assim, não para alcançar status ou ostentar bens materiais. Muitas pessoas enxergam nele uma forma de reconhecimento do trabalho. Eu acho que terapeuta não gosta de ganhar dinheiro, não. O que vocês acham? Ou tem medo, ou tem receio, ou tem crenças com dinheiro. Quem aí gosta de ganhar dinheiro? Não, de verdade, tá bom, pessoal? E aí, se eu falar pra você assim, quer ganhar mais dinheiro com a terapia? Tá bom, ok. Tá, vocês gostam de verdade? De verdade? Assim, de verdade, gente? Ou vocês têm medo? E se te fizessem uma promessa assim, crenças e pensar que é apenas para ajudar os outros? Muitas das vezes, segurança. Ou a Jane gosta, mas tem pena de cobrar das pessoas. Não consegui ainda, mas eu gosto, mas é difícil. É difícil as pessoas acreditarem. Só não estou conseguindo manter de verdade, mas com medo. Já tive medo, agora quero sim ganhar dinheiro com terapia. Sinto culpa em cobrar mais porque penso que é caro para o paciente. Sei que está errado. Eu amo ganhar dinheiro, porém sei que existe crença. Eu gosto, mas acredito que tenho medo. Tenho bloqueio, mas estou mudando isso. Gente,
tem sim medo de ganhar dinheiro, sim. Terapeuta tem sim medo de ganhar dinheiro. Eu vou dizer para vocês, eu já tive muito medo de ganhar dinheiro como terapeuta. Aliás, não era medo de ganhar com dinheiro como terapeuta, não. Desculpa. Eu já tive muito medo e do finalzinho do ano passado para cá, eu me vi com vários bloqueios que eu estou conseguindo me liberar mais ainda. Eram coisas pequenas que estavam escondidas. Em algum momento, elas se esconderam de verdade e o bloqueio saiu, mas depois elas vieram com muita força. Os hindus falam que o que não é amor é medo. Dinheiro é amar. Dinheiro é amor. Dinheiro é nutrição. Dinheiro é algo que nutre, que sustenta, que valida. Qualquer coisa que fuja de não ganhar dinheiro é medo. Medo de cobrar, medo de. Aí vocês falaram aqui. Medo de cobrar, pena de cobrar, caro para o paciente, é difícil as pessoas acreditarem, não consegui ainda, tenho pena de cobrar. Tudo o que não é amor é medo. Aí eu preciso olhar aonde está esse medo. Porque ainda existe esse medo. De onde veio esse medo? Por que eu estou medindo o outro pela minha régua? Eu estou medindo o outro pela régua que eu tenho pena de pagar, talvez. Ou lá atrás já foi difícil, muito difícil para mim. E eu olho para as pessoas hoje, talvez, olhando para minha criança lá de trás que teve dificuldade. E aí, talvez isso, Jane. Recebi muito, daí quero compensar. E se eu posso receber mais o paciente e doar para outras coisas? E se talvez eu possa fazer um dia de atendimento gratuito, ou um dia me doar para uma entidade de caridade, mas o restante é para mim. Lá atrás, e isso passou, eu tinha medo de um pouco como a Paty. Se eu ganhasse muito dinheiro, eu tinha medo de me separar do meu marido, porque eu não queria ganhar mais do que ele. Aliás, eu sabia que eu podia, mas eu tinha medo de me separar, de me tornar arrogante, de falar alto, de ser o homem da casa, né? Eu tinha muito medo. E aí depois eu falei, não, se eu, se eu, se eu ganho mais, ele faz parte desse meu ganho, porque ele fez parte desses investimentos. Então não é meu, é nosso, como o dele sempre foi nosso também, né? Então eu não vou deixar
deixar de ser mulherzinha dentro de casa, porque pelo fato de ganhar mais, né? E aí eu quero que você se aprofunde nesses medos, porque o que não é amor é medo. E quando eu me aprofundo no medo, gera a consciência. E aí eu trabalho com consciência e digo para mim mesmo o que vai acontecer, o que pode acontecer, e aí eu vou dizendo para minha mente: olha, Dalila, olha, Denise, e se você ganha dinheiro, vai acontecer isso e isso, e aí vocês vão realizar os seus sonhos, e aí isso, e aí, enfim. Mas isso faz a diferença para as pessoas de sucesso. Então, pessoas de sucesso ganham dinheiro e isso é uma medida muito importante. Então, ganhar dinheiro, usufruir do dinheiro, poupar dinheiro. Ganhar, poupar, usufruir. Que não é só para guardar, não. Você ainda está no medo se você só guarda. Entende? Aí, falando de dinheiro, o dinheiro pode ser ainda o fator que financia seus projetos de vida adormecidos. E se a gente puder financiar os projetos de vida que estão adormecidos? Acredito que ganhar dinheiro é a consequência de alguém fazer escolhas levando em consideração suas características de aptidão. Entendo que não existem profissões, mas sim profissionais que dão dinheiro. Não são, e eu acredito muito nisso, não são as profissões que dão dinheiro. Não. São profissionais que ganham dinheiro. Gente, eu tô impactada. Sabe por quê? Eu falei pro meu marido ontem. Eu tô numa mentoria avançada, assim, né, de vendas e tudo mais. E eu achava, né, que o maior público deles era o público, é o meu, era eu, assim, o pessoal que trabalha na internet e tudo mais. E não, são médicos, profissionais da área de saúde, fisioterapeuta. Aí, pessoal ganhando 500 mil reais por mês, 1 milhão de reais por mês, 400 mil reais por mês. Aí eu falei pro marido, médicos ganhando isso mensalmente. Clínicas médicas, clínica de fisioterapia, enfim. Aí, ou seja, não são as profissões, porque tem médico que ganha 10 mil reais por mês, outros 20, 40, 50, se matando de trabalhar. Tem terapeuta que ganha muito dinheiro por mês. Tem uns que se matam de trabalhar para ganhar isso aqui. Tem outros que trabalham com mais inteligência e ganham isso aqui, né? Então, não são as profissões que ganham dinheiro, mas são os profissionais. Olhar para a terapia como um negócio é se profissionalizar, é pensar fora da caixa, é olhar para outro ângulo. Porque se você ficar na mesmice de todo mundo, e eu falo muito no Acelera, olhar para dentro e sair da mesmice. Depois olhar para fora. Aí a gente olha para dentro, toda a minha missão, toda a minha essência, todo o meu propósito, cadê os medos? Tira os medos, coloca lá no lugar dele, vou me conecto
com amor, com alto amor, vou fazendo a diferença na vida das pessoas, depois eu vou escalando. Talvez transformo gente num a um, depois eu transformo um grupo, fazendo grupos terapêuticos, rodas terapêuticas, enfim. É preciso se conectar. Lembra, não são as profissões que ganham dinheiro. São os profissionais diferenciados que fazem a diferença em suas vidas e nas outras vidas e pensam fora da caixa que ganham dinheiro. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, tá. Eu vou para a penúltima parte que ela fala aqui sobre pessoas de sucesso, é poder de decisão, né? Eu vou só antes de falar poder de decisão e falar uma coisa que eu ontem a minha irmã marcou um casamento. Ela vai casar em junho, né? Eu fui lá, a gente foi agendar o casamento lá no cartório e tudo mais, né? Marcar a data. E aí a gente foi tomar um café e tudo mais, depois aí falando onde é que vocês vão morar, né, e tudo. E aí tem uma casa da minha tia, que a minha tia deixou para eles morarem, né? Aí, não, a gente não quer morar lá tanto tempo, porque a casa não dá muito pra gente e tal. Aí eu falei, ó, vocês têm que encontrar um problema para vocês. Vocês têm que encontrar um apartamento bom. Por quê? Porque se vocês não tiverem problema, vocês vão ficar na zona de conforto. Eu adoro arranjar problema. Agora eu tô me aquietando mais, mas eu gosto de arranjar um probleminha. Quanto mais problema a gente tem, quando eu falo em problema, né, gente, é sair da zona de conforto. Olha só. Aí eu falei pra eles, né? Como foi que na época, eu tava noiva com o Vicente. A gente não tinha muito, né? E nós compramos na época lá em 2009, 10, 11. Em 2009, a gente comprou um apartamento que na época era R$ 500 mil. E aí o Vicente, aí eu fui lá, escolhi o apartamento e tal. Ele falou, você quer esse? Eu falei, quero. Ele, mas como a gente vai pagar? Eu falei, não sei. Eu só sei que eu quero esse e a gente vai pagar. E a gente vai trabalhar. Ele era acadêmico de medicina e, né, já estava quase formando ali. E eu fisioterapeuta, já formada. E eu me matava de trabalhar, né? E aí a gente casou, 2011. Em 2011 a gente casou. Trabalhávamos muito, muito, muito mesmo. Eu como fisioterapeuta e ele como médico. E a gente ainda pagava um aluguel, porque o apartamento a gente comprou na planta. E nós pagávamos um aluguel e ainda pagava esse apartamento, só tínhamos nós dois. Claro, era tudo muito regrado, assim, né? A gente não ficava saindo todo tempo para jantar, a gente não fazia essas coisas. Então a gente fazia aquelas coisas que davam para fazer, né? E o apartamento que a gente alugou era um apartamento bem pequeno, enfim. Nós fizemos do pouco o muito, né? E a gente não se endividou, assim, a gente não ficou dívida para trás, a gente nunca atrasou uma parcela, a gente. Porque aí eu falando para eles, né? Para minha irmã e pro namorado dela, pro noivo, né? Eu falei, vocês têm que sair da zona de conforto, porque senão você vai continuar ganhando seus R$ 10 mil. E aí não tem aluguel, não tem preocupação, não tem nada. Mas e aí? Os filhos vão vir, né? Então, isso dá mais gás para você continuar
Não estou falando aqui para as pessoas fazerem dívida, não é sobre isso, tá, gente? É sobre eu faço a minha parte e a ajuda vem. Então eu mentalizei, eu fiz a minha parte e eu me movimentei, porque não adianta, dinheiro é movimento. A ausência de movimento, a ausência de energia, a ausência de dinheiro. Se você não movimenta sua cabeça, seu pezinho, sua vida, você não vai ganhar dinheiro, né? E aqui a gente conclui com a questão de poder de decisão, né? Conclui não, é a penúltima parte, poder de decisão. E ela fala que sabemos que o poder é tentador, por isso que eu falei dei esse exemplo aqui da minha irmã, e eu falando as coisas que eu estava falando, né? Porque eu acho que isso é um poder de decisão. Então, sabemos que o poder é tentador, e não por acaso muitas pessoas o perseguem. No entanto, são poucos aqueles que usam explicitamente essa palavra, que é substituída por influência. Muitos revelam a satisfação de ter ocupado os cargos de chefia em que influenciaram pessoas e decisões importantes, né? Então, poder de decisão também faz parte das características de pessoas de sucesso, que tomaram decisões e atitude para que aquelas suas decisões fossem concluídas com sucesso, né? E a última coisa, né? Família. Eu até tô colocando esse grau em segundo lugar na minha vida. Então, primeiro a fé. Acho que o meu sucesso hoje vai definir muito como que minha família vai estar, né? Então, talvez, né, nesse momento da minha vida, né, eu estou priorizando muito essa parte. Então, a família aparece aqui em resposta sobre a capacidade de equilibrar a vida pessoal e profissional. Para algumas pessoas, a família ela é construída como um símbolo de sucesso. Criar bem os filhos, ser admirado por eles e oferecer estabilidade financeira são sinais de conquista. Poder acompanhar o crescimento dos meus 4 filhos e vê-los, né, a Fátima, e vê-los se tornando cidadãos conscientes de seu poder transformador, estar perto para apoiá-las na formação de sua própria família, me faz ser uma pessoa de sucesso. Então, basicamente, gente, o que a gente vem, o que a Fátima fala aqui nessa parte do livro, né? Eu não tô trazendo o livro do início ao fim, tá? Eu tô trazendo aqui insights. Essa parte do livro fica aqui na página 86, é bem quase na metade do livro aqui. O livro que a gente está se baseando para falar, né, um pouco sobre o sucesso é o livro da Fátima Zorzato, sobre o que faz a diferença. Né? O nome do livro é O que faz a diferença. As características e oportunidades que criam o grande líder, né, de sucesso. Então, basicamente, o que a gente viu é equilíbrio, né? Todos os eixos que nos levam a ser uma pessoa, um terapeuta de sucesso. Família, poder de decisão, ganhar dinheiro, né? Legado, né? A gente falou aqui também, realização, trabalhar com o que gosta, que é o que a gente chama também de legado, né? E é algo que todas essas frentes, né,
fazem com que a gente nos, com que nos tornemos pessoas de sucesso e, e faz toda a diferença para a nossa vida. E quando nós somos pessoas de sucesso, isso faz toda a diferença para a vida das pessoas. E isso significa especialmente que você está fazendo a diferença em muitas pessoas, na vida de muitas pessoas. A Fernanda está falando aqui, eu só consegui fazer a transição de carreira para terapeuta porque tive o apoio do meu marido e dos meus filhos. Eles estão sempre me motivando, acreditam muito no meu potencial. Às vezes eu não via isso. Às vezes a gente não vê. Bora ficar e fazer riqueza naquele que estamos dedicando nosso tempo, nossos recursos, Exatamente. Vocês gostaram? Estão ouvindo a cachorra lá chorando aqui para entrar. Vocês gostaram da live de hoje? Foi bom para vocês também? Para mim foi maravilhoso trazer todos esses insights para vocês. Turma 16, limpeza aqui, né, gente? Que legal, muito feliz. Então, tá bom. Então, tá. Fico muito feliz por vocês também, tá bom? É isso, gente. Tô muito feliz. E como tem muitos alunos aqui, eu vou fazer um convite rapidinho, tá? Vocês gostaram da live? Foi importante para vocês? Vi vocês já. Amei, gratidão por essas. Tá bom. Então, como eu fiz ontem eu fiz um convite para vocês lá no. Ontem eu fiz um convite para vocês no WhatsApp, né? Não sei se vocês viram, no grupo de WhatsApp, sobre a terapia em grupo, né? Não sei se vocês viram, mas a gente fez um convite sobre a formação MPC 360 graus. Essa formação, ela é para todas as pessoas que querem ou sair do 1 a 1, ou então ter mais esse produto na sua esteira, escalar, né? Então, serve para terapeuta, psicólogo, pessoas comuns. Não é só para quem é aluno, tá bom? É para todo mundo. Dalila, precisa ser terapeuta MPC? Não, não precisa. Pode ser qualquer pessoa, porque é baseado no MPC, baseado nas características que a gente traz aqui do MPC. E principalmente nas vasilhas, confiança, valor pessoal, paixão e conexão, tá? Então, a gente vai fazer uma formação, nós vamos ter uma apostila completa, com todas as dinâmicas, explicando tudo, tá? Do início ao fim. Vai ser uma apostila muito bonita, muito completa, com a descrição de tudo que a gente vai fazer. Então, a gente vai inovar, né? Ensinar vocês a trabalharem com grupos terapêuticos, com empresas, quem quiser trabalhar com empresas. Vamos trazer algumas dinâmicas de alto impacto físico e emocional, tá? Então, a gente vai ensinar vocês a lidarem com isso, assim, com teoria e a prática. E, principalmente, sair de lá habilitado a fazer todas as dinâmicas com todos os cuidados possíveis, ok? Então, vai ser uma formação maravilhosa em que a gente quer gerar, assim, muito conhecimento de valor, tá? Eu vou falar agora a data, tá? Para vocês.
A gente já fechou tudo. Data, valores, tudo. O que que precisa? Só tô fazendo os últimos ajustes. Aí, o que que você precisa? Eu mandei lá no grupo um formulário para vocês preencherem, que é esse formulário aqui, ó. Ah, Fernanda, seu marido pode fazer, tá? Qualquer pessoa pode ir. Eu acho que é muito legal. Ó, eu mandei esse formulário aqui, tá bom? Para vocês. E aí tem que preencher, mandei lá no grupo, tá bom? Então precisa preencher para eu entrar em contato com vocês. E a partir dessa próxima semana, né? Essa próxima semana, talvez eu consiga mandar mensagem para todo mundo. Não consigo ainda, consigo mandar mensagem, mas eu provavelmente não vou conseguir ligar para todo mundo, mas eu já vou conseguir mandar mensagem para a gente agendar. E aí, quem se interessar, precisa preencher o formulário. Ah, vocês querem saber a data, né? Deixa eu ver aqui no iPad. Peraí. Querem saber as coisas adiantadas, né? Primeira mão. Peraí, Sky. Pronto. Vai acontecer do dia 23 ao dia 27 de junho, tá? E quem não tá nos grupos e quem se interessar, manda aqui no direct que eu vou mandar para você o formulário para você preencher, tá bom? Então, e aí eu vou ligar nos próximos dias, tá? Para falar tudinho para vocês. Valores, forma de pagamento e tal, e para a gente já fechar. Então, vai acontecer do dia 23 ao dia 27 de junho, né? Que é da segunda até a sexta. E nós vamos ter no dia 28 a nossa entrega de certificado, né? Então, a gente vai ter uma cerimônia de entrega de certificado, onde a gente vai bem bonitinho para lá. Então, no dia 28, a gente vai ter a celebração com a entrega do certificado, tá? Então, vai acontecer no dia 23 ao 27 de junho, lá em Embu das Artes, fica do lado de São Paulo, fica 40 minutinhos do aeroporto de Congonhas. 40, 50 minutinhos, tá? Em Embu das Artes, vai acontecer lá no resort, tá bom? E é isso. Então, eu espero que com essa live a gente tenha feito diferença aí na vida de vocês. E muito obrigada por estarem aqui, pela presença de vocês, por saírem da caixinha emocional. Então, todo sábado tem essa live, porém, no próximo sábado não teremos, porque eu estarei lá na Embu das Artes, lá com o pessoal do Acelera Terapeuta. A gente vai fazer uma entrega lá, linda, presencial, para todos os acelerados, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, até mais.